Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é o amadurecimento mediúnico de Chico Xavier. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que esses conteúdos possam chegar a mais pessoas, beleza? E antes de nós começarmos, eu gostaria de convidar a todos para participarem de um grupo de WhatsApp que eu criei. Não é um grupo para troca de mensagens, é um grupo para quem deseja receber em primeira mão as novas reflexões que vão aparecer primeiro no grupo e só mais tarde no canal. Então, se você tiver interesse, o link está aqui na descrição do vídeo, basta entrar, tranquilo? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um tema muitíssimo interessante, um tema muito importante que nos traz muitas reflexões a respeito da mediunidade, mas que é pouco comentado, é pouco conhecido, que é um pouquinho da trajetória mediúnica de Chico Xavier. Bem, diferentemente de 99% dos médiuns que reencarna com a chamada mediunidade de prova, isto é, a mediunidade na vida daquela pessoa será uma provação, Chico era um missionário, então ele veio com uma missão. Portanto, ele veio preparado para isso, ele tinha evolução espiritual e ele veio com aparato mediúnico mas bastante desenvolvido, bastante à frente da maioria dos médiuns. Pois bem, desde criança ele tinha contato com os espíritos, então ele via os espíritos, ele conversava com os espíritos e tem muitos episódios bastante conhecidos no meio espírita a respeito de várias manifestações mediúnicas ainda na sua infância, o que leva muitas pessoas a imaginar que Chico vivia 24 horas de contato com os espíritos desde a infância, o que não é verdade. Isso não é verdade para ninguém, porque senão a pessoa enlouquece. Então, ele tinha sim uma mediunidade gigante. Essa mediunidade proporcionava a ele vários contatos espirituais, mas não o tempo todo. Agora, a sua jornada mediúnica se inicia de fato em 1927. Nessa época ele tinha 17 anos de idade e a sua vida estava um caos. Uma das suas irmãs estava passando por um processo obsessivo. Um casal de Belo Horizonte foi até Pedro Leopoldo, onde ele morava, para poder ajudar o casal Perácio. Então eles ficaram ali algum tempo auxiliando no tratamento espiritual da irmã do Chico. Um belo dia, em 1927, eles estavam sentados à mesa quando a senhora Perácio recebe uma intuição de oferecer papel e lápis para o Chico, para ver se ele conseguiria psicografar. E ali, diante de todos, e com uma espontaneidade absurda, as mensagens começaram a chegar livremente. Então, diferentemente da maioria dos médiuns, Chico não teve que desenvolver passo a passo, como a maioria das pessoas tem que fazer. A mediunidade para ele fluiu com naturalidade. Então, ele é aquilo que nós chamamos no contexto da Umbanda de um médium pronto. Ele não precisou fazer o desenvolvimento. Agora, uma informação que poucas pessoas se atentam. Mesmo assim, ele ainda levaria 4 anos de treino mediúnico até psicografar o seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, que fica pronto em 1931. Então, de 1927 a 1931, ele estava em treino mediúnico. Vejam bem, Chico Xavier. E é neste momento que você que está desenvolvendo há 2 anos, no Centro Espírita, no terreiro de Umbanda, e que não está muito satisfeito com a sua mediunidade, você que acha que já devia estar trabalhando há muito tempo, é neste momento que você deve refletir, porque Chico Xavier ficou em exercício durante 4 anos, e olha como a mediunidade dele era fantástica. Agora, uma outra curiosidade. Embora Chico Xavier fosse um missionário,
ele tendo que passar por essa fase de desenvolvimento, o que se nota na biografia dele? Que inicialmente ele era inseguro. Poucas pessoas sabem disso. As primeiras comunicações espirituais que ele recebeu, ele tinha dúvidas sobre a origem, o que prova que ele não tinha contato com os espíritos o tempo todo, como as pessoas leigas imaginam. Ele tinha, repito, vários contatos, mas não o tempo todo. Então, as primeiras comunicações que ele recebia, ele assinava como F. Xavier, F de Francisco, Xavier seu sobrenome. Existem registros de cartas que ele trocava com o presidente da Federação Espírita Brasileira à época, em que ele submetia os textos que ele recebia para que tivesse uma opinião. Será que aquilo era espiritual mesmo? Será que não era dele? Então vejam, mesmo Chico Xavier também teve a sua fase insegura. E aqui a gente tira a primeira lição. Todo médium passa pelo mesmo processo e nenhum médium nasce grande. Todos precisam se construir aos poucos. Se a gente pudesse pegar uma máquina do tempo, voltar lá em 1927, encontrar o jovem Chico e dizer para ele, né? Você vai se tornar um grandioso médium. Os conteúdos que você vai receber vão transformar completamente o conhecimento em matéria de espiritualidade. Ele provavelmente olharia para a gente e diria, vocês estão falando comigo? Tem certeza? Então nenhum médium nasce grande. Os médiuns vão se construindo aos poucos e ninguém pode dizer até onde nós vamos chegar. Está aí um bom exemplo. Chico Xavier também passou pela insegurança, ele também passou pela dúvida e ele levou 4 anos de treino mediúnico até que a sua mediunidade estivesse apurada o suficiente para produzir o primeiro livro. Agora, outra observação curiosa. Embora a tarefa dele missionária estivesse restrita aos livros, olha que interessante, só em 1967 é que ele atinge 100 publicações. Então vejam, primeiro livro, 1931, 100º livro, 1967, olha quantos anos. Quando completou 100 obras publicadas, Chico Xavier já tinha 57 anos de idade. Agora, olha que interessante, de 1967 a 2002, quando ele desencarna, o total de obras passa de 400. Então, a partir da década de 70, começam a ser publicados livros um atrás do outro. Mas olha quantos anos ele já tinha, já era um senhor de 60 anos de idade. Então, o que esse caso mostra para a gente? Que a mediunidade, mesmo quando ela é incrível, mesmo quando ela se manifesta de forma intensa, ela leva muitos anos, às vezes muitas décadas, para se solidificar e chegar na sua excelência. Então nós não precisamos ter pressa. Nós temos que fazer a nossa parte, cumprir com os nossos preceitos, nos esforçarmos verdadeiramente para conseguir fazer o que nós precisamos fazer, mas nós temos que dar tempo ao tempo. Os guias sempre usaram uma figura de linguagem que eu acho que é muito boa. Não adianta a gente pegar uma semente, colocar na terra, molhar e voltar no dia seguinte para querer comer os frutos. Não adianta, não importa o quanto a gente cria expectativa de que isso aconteça, não vai acontecer, porque a natureza tem o seu tempo. O que nos cabe fazer é plantar a semente num terreno fértil, regá-la com regularidade, tomar cuidado para que as ervas daninhas não a abafem. O resto é com a natureza, o resto é com a vida. Então, eu espero que essa reflexão dê um novo gás àqueles médiuns que às vezes estão pensando em desistir, estão achando que a sua mediunidade é fraca, que eles não vão conseguir realizar esse trabalho, porque simplesmente não é assim que funciona. Nós precisamos dar tempo ao tempo. Vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.